Você já sentiu no fundo do peito que algo estava faltando, mesmo quando tudo parecia certo? Talvez você tenha conquistado coisas, alcançado metas, tido momentos de alegria, mas ainda assim há um vazio, uma inquietação silenciosa que não consegue explicar. É como se procurássemos felicidade e paz em todos os lugares, tentando preencher esse espaço, e nada fosse suficiente. A verdade profunda é que Deus não pode nos dar verdadeira felicidade e paz fora dele, simplesmente porque, fora da sua presença, essas coisas não existem. E quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, algo muda de forma radical, quase mágica, mas também incrivelmente real. Imagine sentir uma transformação que vai além do que você vê, que muda não só suas atitudes, mas o modo como você enxerga o mundo, a vida, a si mesmo. É isso que acontece quando o Espírito Santo começa a habitar em você. E hoje vamos explorar 7 mudanças profundas que se manifestam quando permitimos que Ele entre em nossos corações. 7 transformações que não apenas nos fazem melhores, mas nos conectam com algo maior, algo que dá sentido verdadeiro à nossa existência. A primeira mudança é um coração novo e uma mente renovada. Você já se sentiu preso em pensamentos repetitivos de medo, dúvida ou culpa? E se eu te dissesse que esses sentimentos podem começar a se dissolver no momento em que o Espírito Santo entra em você? Ezequiel 36:26 promete: darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Não é apenas uma promessa distante, é uma realidade possível aqui e agora. De repente você começa a perceber a vida de um jeito diferente. Aquilo que antes parecia um peso, agora se transforma em aprendizado. A raiva e a insegurança dão espaço para o amor e a compaixão. E você começa a enxergar as pessoas, os desafios e a própria vida através dos olhos de Deus. Cada dia passa a carregar um propósito, e até os momentos mais comuns ganham uma luz especial, como se tudo estivesse conectado por um fio invisível de esperança. A segunda mudança é o poder para vencer o pecado. Não importa quão profundas sejam suas lutas ou quão enraizadas pareçam as tentações, o Espírito Santo te dá força para resistir, para quebrar padrões antigos que antes pareciam impossíveis de romper. Gálatas 5,16 nos lembra: andem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Imagine sentir dentro de você uma força silenciosa, constante, que te ajuda a fazer escolhas alinhadas com a vida que você realmente deseja. Não é sobre perfeição instantânea, mas sobre caminhar com coragem, sabendo que cada passo é acompanhado por uma presença que te fortalece. A terceira mudança é um profundo senso de paz. Quantas vezes você já se sentiu consumido pelo caos ao seu redor, por notícias, por problemas, por incertezas? Filipenses 4,7 descreve a paz de Deus como incompreensível. Não é uma paz superficial que some quando algo dá errado. É aquela paz que protege seu coração e sua mente, mesmo em meio às tempestades, que permite respirar fundo e sentir que, apesar de tudo, há algo maior guiando cada passo. É como se o silêncio de Deus, muitas vezes imperceptível, fosse exatamente o som de que você precisava para continuar. A quarta mudança é se tornar uma testemunha corajosa de Cristo. Imagine deixar de lado o medo de se expor, o medo do julgamento, e sentir dentro de você a confiança para compartilhar o que realmente importa. Atos 1,8 nos assegura: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. O Espírito Santo nos transforma em vasos de luz, capazes de levar esperança e amor onde antes havia apenas silêncio. E essa coragem não surge do ego, mas de uma certeza profunda de que, ao transmitir o que é verdadeiro, estamos participando de algo maior que nós mesmos. A quinta transformação é receber dons espirituais para servir aos outros. Quando o Espírito Santo habita em você, ele desperta talentos e habilidades que não são apenas para benefício próprio, mas para servir, encorajar
ensinar, curar e inspirar os que estão ao seu redor. 1 Coríntios 12 nos lembra que cada dom tem um propósito no corpo de Cristo, seja qual for o seu. Ele é uma ferramenta para edificar e compartilhar vida, um reflexo do amor que nos é dado diariamente. A sexta mudança é uma sensibilidade maior à voz de Deus. À medida que permitimos que o Espírito Santo tome residência em nós, conseguimos perceber sinais, direcionamentos e convicções que antes passavam despercebidos. Isaías 30:21 diz: "Seus ouvidos ouvirão a palavra atrás de você, dizendo: este é o caminho, ande por ele." É como se Deus estivesse constantemente nos guiando, mas nós só conseguimos ouvir quando aprendemos a silenciar o barulho interno e a abrir espaço para a sua voz. E essa é apenas a primeira metade da transformação. Cada uma dessas mudanças não é apenas uma teoria ou um conceito distante. São experiências reais que podem começar a acontecer dentro de você a partir do momento em que você se abre para a presença do Espírito Santo. São gestos sutis, sensações, intuições, forças e coragens que surgem e se manifestam de maneira concreta, guiando cada passo do caminho, mesmo nos dias mais difíceis. Quando o Espírito Santo entra em sua vida, algo extraordinário acontece. Você não apenas sente mudança, você se torna transformação viva, e essa transformação se manifesta em cada detalhe do seu dia a dia. É como se cada escolha, cada gesto, cada palavra começasse a refletir a luz de Cristo de maneira natural e sincera. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, deixa de ser apenas um conceito distante e passa a se tornar visível nas pequenas ações, no sorriso que você oferece a quem precisa, na paciência com quem te desafia, na bondade silenciosa que ninguém vê, mas que muda vidas. É nesse cotidiano simples, aparentemente sem importância, que o poder de Deus se manifesta de forma mais concreta e verdadeira. O Espírito Santo não apenas nos guia, ele nos transforma de dentro para fora. Imagine olhar para a sua própria vida e perceber que atitudes que antes eram impulsivas agora se tornam reflexões conscientes, que antes você reagia com raiva ou medo e agora consegue responder com amor e discernimento. É um processo sutil, mas profundo. É perceber que cada decisão tomada com fé gera frutos que vão muito além de você, tocando pessoas que talvez você nem conheça, mas que sentem o impacto dessa luz silenciosa que irradia de dentro de você. E há algo ainda mais profundo. O Espírito Santo nos dá uma intimidade com Deus, que transforma a maneira como vemos nossos desafios. Os problemas continuam existindo, as incertezas ainda aparecem, mas a presença do Espírito nos permite encarar tudo de uma perspectiva diferente. Não é uma ilusão de que tudo será fácil, mas é a certeza de que nada está fora do controle de Deus e que cada dificuldade carrega uma lição ou um propósito escondido, esperando para ser descoberto. É a coragem de seguir mesmo quando o caminho parece obscuro, sabendo que não caminhamos sozinhos. Além disso, ele nos ensina a perdoar de verdade. Perdoar não apenas aqueles que nos feriram, mas também a nós mesmos. Quantas vezes carregamos culpa, arrependimento ou vergonha por erros do passado, como se isso definisse quem somos? O Espírito Santo entra nesses espaços e nos lembra que a graça de Deus é maior do que nossas falhas e que podemos começar de novo a cada dia. O perdão se torna não apenas uma escolha moral, mas uma experiência libertadora que nos conecta com o amor de Deus de forma tangível. E quando falamos de transformação, não podemos deixar de lado a inspiração para servir aos outros. O Espírito Santo desperta dons e talentos que muitas vezes ignoramos, habilidades que podem mudar a vida de alguém, mesmo sem grandes palcos ou reconhecimento. Seja ouvindo um amigo em silêncio, ajudando alguém que precisa de orientação, ensinando, encorajando ou simplesmente estando presente, cada ato guiado pelo Espírito se torna uma manifestação viva do reino de Deus. A vida
deixa de ser apenas sobre nós mesmos e passa a ser sobre o impacto que podemos gerar ao refletir a luz de Cristo. Outra dimensão maravilhosa dessa transformação é o crescimento em sabedoria e discernimento espiritual. O Espírito Santo nos ajuda a perceber sinais, a ouvir aquela voz sutil no coração, a distinguir entre caminhos que nos afastam e aqueles que nos aproximam do propósito de Deus. Isaías 30:21 nos lembra: seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você dizendo: este é o caminho, ande por ele. Muitas vezes, nos perdemos em ruídos e distrações do dia a dia, mas ele nos ensina a silenciar a mente e abrir espaço para ouvir a direção divina, tornando cada decisão mais consciente e alinhada com nossa missão. E há ainda o impacto na nossa capacidade de inspirar e liderar pelo exemplo. Quando o Espírito Santo habita em nós, nossas atitudes refletem um caráter que inspira outros, sem que precisemos dizer uma palavra sequer. Pessoas percebem a paz, a confiança e a bondade em nossas ações, e isso desperta curiosidade, esperança e desejo de mudança nelas também. A transformação se torna contagiosa, não por pressão, mas por presença. É a vida falando mais alto do que qualquer discurso. Se essa mensagem tocou você, não guarde só para si. Compartilhe com quem precisa ouvir e inspire outros a abrir espaço para essa transformação. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e deixe seu gostei.